é treta e polêmica no mundo do balé, culpa disso aqui, ó. Roda aí a vinheta que eu vou te contar tudo. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que eu preciso comentar tretas do mundo da dança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo informativo, coisas para poder aprimorar a sua dança, para também gerar uma consciência nos seus alunos, para você que é professora de balé, não se esqueça de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui, com dicas, com reviews, com vlogs e com muito conteúdo em relação à dança. Então vamos lá. A polêmica é o seguinte: será que eu posso comprar isso aqui e sair usando? Então, vamos lá. Eu já tinha feito um vídeo lá nas redes vizinhas, tanto no Instagram quanto no TikTok, explicando que usar isso aqui não é só simplesmente chegar, comprar e enfiar no pé, né? Então vamos aqui explicar para você que tá desesperada com vontade de usar isso aqui. Você não só menina, né? Porque meninos também podem usar. Então é o seguinte, não é a primeira vez, tá, que eu vejo pessoas que sonham em ser bailarinas, dizendo que vão começar a fazer balé, e aí a primeira coisa que elas compram é a famigerada sapatilha de ponta. Mas assim, por que eu tô trazendo esse vídeo? Porque quando eu comecei a fazer balé, era uma coisa assim que, aliás, toda pessoa da dança sonha em dançar com isso aqui. Só que para você dançar com isso aqui, vocês não têm dimensão do processo que é. Então, por mais que eu também não concorde quando muitos bailarinos começam a gerar hate em cima de, por exemplo, campanhas de moda, né, que falam, não pode ficar colocando sapatilha, realmente, colocar isso aqui no pé não tem porquê. Mas, se você quiser comprar sua sapatilha e pendurar, faz se você quiser. Se você quiser ir no carnaval, usar ela aqui, pode colocar como adereço, mas não coloca no pé, querida. Só não coloca no pé. Então, eu entendo que tem muita gente que acha que bailarina é chato, que bailarina é isso e aquilo, mas é porque vocês não têm dimensão do quanto que isso aqui demora para chegar. E por que eu falo isso? Porque assim, para quem não conhece, e essa também é uma outra informação que as pessoas acabam falando de maneira muito errônea nas redes sociais, isso aqui não é feito de gesso. Apesar, de ser duro, isso aqui é feito de papel e cola. Então, para você ter estrutura para poder estar de forma vertical num negócio que tem papel e cola, a sua musculatura dos pés, ela precisa estar muito bem preparada. E como que a gente prepara isso? Com essa aqui, ó, a sapatilha de meia ponta. Então, qual é a primeira coisa que um bailarino precisa fazer, uma pessoa que quer fazer balé precisa comprar? A sapatilha de meia ponta. Porque é através da sapatilha de meia ponta que você vai trabalhar todas as musculaturas que a gente chama de intrínsecas do pé, a gente vai trabalhar a tornozelo, a gente vai trabalhar a musculatura de outras regiões ali da panturrilha e tudo mais, para daí sim estar preparado para essa estrutura aqui, tá? Então assim, não tô falando da boca para fora, não tô falando assim só por experiência. Existem sim dados científicos que falam qual o período ideal para você começar a usar essa sapatilha, e muitos deles falam que é de acordo com a quantidade de horas que você tem da técnica de meia ponta. Então, não é com um ano que você vai colocar essa sapatilha, não é com meses que você vai colocar essa sapatilha de ponta. Vai depender de como que o seu corpo se comporta diante da técnica de meia ponta, para que você esteja apto a usar uma sapatilha de ponta, para que você não esteja suscetível a lesões. E assim, quando eu falo isso, claro que também isso vai depender muito da faixa etária da pessoa. Então, por exemplo, quando você começa na infância, que era o meu caso, né, que geralmente a gente começa a contar o período de formação a partir dos 7 anos de idade. E por que 7 anos de idade? Porque com 7 anos de idade o seu corpo já tem uma estrutura muscular e óssea que já está propensa a trabalhar aquelas musculaturas. Antes disso, você faz ali um balé lúdico, você trabalha com coordenação, musicalidade. Então, o Baby Class, ele não necessariamente vai te ensinar balé clássico. Ele vai trazer uma iniciação
a musicalidade, lateralidade, coordenação e essas coisas que são um pouco mais lúdicas, porque o corpo não está estruturalmente preparado para receber aquela técnica. E, gente, quem faz balé sabe, girar andeor não é fácil. Manter-se andeor também não é fácil. Exige ali uma estrutura e uma consciência corporal para se manter naquelas posições, tá? E isso quando eu falo só da meia ponta. Então, assim, quando você está num período ali de formação na infância, a gente conta pelo menos uns 3 anos de iniciação na meia ponta para começar a cogitar o uso da sapatilha de ponta. Quando a gente trabalha com o balé adulto, isso muda um pouco, né? Porque você tem ali uma estrutura diferente, você tem ali uma maturação óssea diferente, que assim, vai depender muito, muito, muito do desenvolvimento e da preparação daquela pessoa. Então, para bailarinos adultos, não tem uma fórmula mágica para dizer assim, em 2 anos você vai usar, em 3 anos você vai usar. Depende muito. Então, assim, uma coisa que eu posso dizer, quanto menos aulas você faz, mais longe você estará do uso da sapatilha de ponta, não porque você não esteja capaz, mas é porque a sua musculatura precisa estar preparada para receber aquela técnica. E aí, por que polemizou essa semana nas redes sociais? E aí entra outra questão, que é a questão da compra da sapatilha. Já fiz aqui alguns vídeos falando sobre o processo de fitting. E o que é o processo de fitting? Eu gosto de contar que o fitting é como se fosse uma alfaiataria da sapatilha de ponta. Por quê? E por que é um processo de alfaiataria? Porque cada pé tem uma conformidade. Então, quando você pega, vamos supor que esse aqui é meu pé. Aqui tem a distribuição dos meus dedos. Tem gente que tem isso aqui reto. Tem gente que tem isso aqui com o primeiro mais pontudo. Tem gente que tem isso aqui mais largo. Então, quando você vai usar essa sapatilha, né, que como eu falei, você vai descarregar o seu peso inteiro numa estrutura de papel e cola, ou no máximo uma estrutura de polímeros, que a gente chama, né, que é uma espécie de plástico, o seu pé precisa estar de uma forma que seja orgânico, tá? Então, não é comprando sapatilha na Shopee, não é comprando sapatilha na Temu, e não é pegando a única sapatilha que você vê na sua frente com a sua numeração, tá? Porque existem também acessórios que você usa junto. Se a pessoa tem algum desvio, ela precisa ali de um separador, de um protetor de dedão, de uma ponteira, enfim. Existe uma infinidade de coisas para você avaliar antes de comprar sua sapatilha de ponta. Isso eu estou falando só de acessórios. Agora vamos falar sobre a estrutura da sapatilha. Essa aqui é a minha sapatilha. E eu tenho um pé um pouco mais largo. Então, assim, essa aqui é uma sapatilha que tem uma estrutura um pouco mais larga. Ela é um pouco mais quadrada. Por quê? Porque o meu pé necessita dessa estrutura um pouco mais quadrada. Então, isso aqui diferencia. E aí, dependendo da marca que você compra, ela ali é uma largura A, B, C, D, é uma largura X, XX, 3X. Então isso depende muito. Outra coisa também importante, tamanho dos dedos. Tem gente que tem os dedos bem curtinhos e tem gente que tem os dedos mais longos. Isso influencia no que a gente chama de caixa. Então, dedos mais curtos pode ser, não é regra, isso você vai ver no seu fitting, que você precise de uma caixa mais alta ou uma caixa mais baixa, tá? Então não é só pegar, eu uso 37, vou comprar uma sapatilha 37. Não é bem assim. Então é muito complicado também. Fora que, quando você pega uma sapatilha da Shopee, da Shein, do sei lá o que, você nem sabe se aquela é uma sapatilha com uma estrutura que vai te sustentar, que é uma estrutura robusta. Então, não espere que a sua sapatilha dure muito, porque se você não tem um preparo muscular e você não está com uma ferramenta adequada, pode dar muito problema, entendeu? E quando a gente fala também de qualidade, para vocês terem noção, essa aqui é uma sapatilha Só Dança, e a Só Dança é uma das marcas mais baratas que a gente tem, é uma marca brasileira. Essa sapatilha, ela não custa menos do que R$200. Então,
Para você que está começando balé agora, que quer começar a fazer balé, você não vai gastar R$ 200 já logo de cara, né? Não tem porquê. Então você compra uma sapatilha de meia ponta que você consegue achar por R$ 50, por R$ 80, entendeu? Quando uma sapatilha é muito boa, aí ela tá ali uns R$ 100, que já é um investimento um pouco mais robusto. Mas isso aqui você arranja por R$ 50, tá? Então, inventa de comprar a sapatilha de ponta por R$ 50 na Shein, entendeu? Porque isso não vai te fazer bem. E aí, o outro ponto, que foi um dos pontos que mais me pegou de toda a polêmica que aconteceu nas redes sociais, foi a questão do fortalecimento. Por quê? Antes de ser bailarina profissional, antes, né, de ser professora de balé, a minha formação e a minha área de atuação é como personal trainer. Eu sou profissional de educação física. Então, quando eu vejo aqueles vídeos de bailarinas na ponta, andando na esteira, de bailarinas na ponta, usando o elíptico, e de bailarinas dizendo que vão fazer fortalecimentos específicos da ponta na academia, são várias e várias e várias camadas de coisas erradas, né? Então, fazer exercício específico para dança não necessariamente quer dizer que você vai fazer exercícios com a sapatilha de ponta. Fazer exercícios específicos para dança são trabalhar alguns movimentos, alguma ordem do seu treino que vá refletir positivamente, fazer essa transferência positiva para a sua dança. Mas não necessariamente fazer exercício com ponta na academia. Então, toma muito cuidado com o que vocês consomem nas redes sociais, quando vocês veem outras pessoas que falam, eu fiz assim comigo e deu certo. Dar certo com aquela pessoa não quer dizer que seja o que de fato vai ser bom. Fora que tem tanta gente fazendo merda nas redes sociais que primeiro você precisa saber se aquela pessoa tá apta para passar aquilo, né? Então, quando você vê aí alguns absurdos de gente usando sapatilha nas academias e tudo mais, já foge, pelo amor de Deus, porque aquilo são camadas e camadas e camadas. Né? E por que deu briga nas redes sociais essas coisas? Porque, como eu falei, isso aqui é um processo. A gente demora ali 3 anos na infância para poder chegar na sapatilha de ponta. E pensa aqui, você está 3 anos fazendo uso de sapatilha de meia ponta, aprendendo a fazer plié, aprendendo a fazer pirueta, aprendendo a fazer adágio, aprendendo a saltar. Tudo isso que você aprendeu ao longo desses 3 anos, você precisa reaprender nas pontas. Então você vai reaprender a fazer um relevé, reaprender a fazer um passé, reaprender a fazer uma pirueta em pontas. Então não é tão simples assim, tá? E esse é o grande problema das pessoas que querem atravessar esse processo, que querem chegar mais rápido. Porque eu quero a forma mais rápida para fazer um espacate. Eu quero a forma mais rápida para chegar na sapatilha de ponta. Balé é sobre paciência, é sobre você entender seu corpo, é sobre você respeitar esse processo. E por isso que é tão perigoso. E é por isso que bailarino é tão chato quanto isso. Porque não é só simplesmente pegar essa sapatilha, enfiar no pé e sair subindo dizendo, sou bailarina. Existem anos de estudo, existem anos de trabalho muscular para se chegar à excelência de usar isso aqui. Entendeu? Não, ele tem toda a razão. Então, se você está começando a se interessar pela dança, se você está querendo usar essa sapatilha de ponta, primeiramente, tenha paciência. Se alguém prometer para você que você vai usar a sapatilha de ponta em 1 ano, para você que acabou de começar o balé, foge dessa pessoa. Porque a gente que é estudado, que vai atrás, que é sério, a gente entende que com 1 ano, mesmo se você fizer aula todo dia, você ainda não vai estar preparado para usar a sapatilha de ponta. Você primeiro precisa entender o que é o balé dentro do seu corpo, dentro de uma meia ponta, para daí sim você reaprender tudo para fazer as pontas. E não é só simplesmente subir e ficar fazendo passinho. Dançar nas pontas é uma outra ciência, né, que bem rebuscada, ela é muito
peculiar, né? Só a gente que é da dança, a gente vai entender. Então, tenha paciência. Tenha paciência. Não existe atalho. Não existe. Todas as bailarinas que você vê por aí, Marianela Nunes, Mayara Madre, Luciana Saggioro, Alina Cojucaru, Sylvie Guilin, todas elas demoraram muitos anos para usar isso aqui. Então não é você, Alecrim Dourado, que vai comprar isso aqui na Shopee e vai enfiar no pé e vai dizer que, ah, meu Deus, estou dançando balé. Tá? Então já começa por aí. Eu entendi a referência. É isso, meu povo. Espero que esse vídeo não tenha assustado vocês, porque eu sei o quanto que é difícil você lidar com o sonho das outras pessoas, né? Eu estive no lugar de muitas de vocês, de querer usar sapatilha de ponta para ontem, mas depois que a gente realmente entende como é que é, a gente vê o processo que é, a gente percebe e dá valor, né, para o trabalho, né? E pessoas que falam que vão fazer do jeito delas, que é só colocar no pé, essas pessoas elas estão desvalorizando o trabalho sério de muitas outras bailarinas profissionais. Então, espero que esse vídeo tenha conscientizado vocês. Para muitas mães, né, que estão desesperadas, porque, ai, minha filha quer usar ponta, minha filha quer usar ponta, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, mãe, agora com as mães, envia isso aqui para você que é professora, envia isso para as mães das suas alunas. Mães, entendam. A sapatilha de ponta, ela tem certos riscos, de fato. Você está em cima de uma estrutura de papel e cola, sem estar com o tornozelo preparado, pode gerar torções. Então, tenha paciência com seus filhos, tá? A professora não tá sendo chata com você, pegando no pé, achando que a sua filha não tem talento. A professora, ela tá justamente protegendo o seu filho, a sua filha, para que não tenha que precisar passar em médico e etc. com alguma torção, com algum problema muscular e articular, beleza? Então, dá uma seguradinha na onda, tá? Que é pelo bem dos seus filhos, beleza? E se você gostou desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem outros vídeos falando sobre sapatilha de ponta, sobre fitting, sobre fortalecimento. Então se inscreve aí, curte, envia para aquela sua turma que está desesperada para entrar na sapatilha de ponta, tá? Porque é muito importante vocês saberem a seriedade que é trabalhar com isso e tenham paciência de que a meia ponta é tão maravilhosa quanto. E quando eu dava aula de balé, eu sempre falava para as minhas alunas, vocês estão desejando, mas a partir do momento que vocês começarem a usar, vocês vão querer voltar para meia ponta, tá? Então, se você também, quando começou a usar sapatilha de ponta, deu muito valor para meia ponta, comenta aí, porque a gente sabe os perrengues que é usar sapatilha de ponta, não é mesmo? Então, um beijo para vocês, acalmem o coração, vai dar tudo certo, respeitem o processo e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Um beijo e até mais.